Oração para negar o mal. Neste momento, compreendi que minha imagem verdadeira é filha de Deus. Compreendi também que imagem verdadeira deste mundo é o reino de Deus. Se enxergo algum aspecto imperfeito, isso não passa de miragem. A imperfeição não existe. O mal não existe originariamente. É verdade que o pensamento é força motriz e que aparece o bem quando se pensa no bem, e surge o mal quando nele se pensa. Isto é lei da mente. Porém, mesmo que surjam coisas más por se pensar nelas, elas não são existências verdadeiras. Elas se manifestam segundo a lei mental da manifestação da miragem. Coisas e fatos maus não são existências verdadeiras. São inexistentes e apenas parecem existir. São como as imagens cinematográficas. Mesmo que a personagem de um filme pareça morta, o ator continua vivo e sadio. De modo análogo, por mais que você pareça doentio e por mais que este mundo pareça imperfeito, essas imperfeições não existem de verdade e você continua sadio e vigoroso no mundo perfeito e harmonioso. Muito obrigado. Olá, muito obrigado. Obrigado por estar nos acompanhando aqui no canal do YouTube em mais um domingo da Seichonoye. É uma alegria muito grande estar aqui com vocês para poder estudar um pouquinho mais sobre o ensinamento da Seichonoye. E hoje eu vou utilizar dois livros muito especiais. O primeiro aqui que eu vou estar utilizando é o livro do professor Seiichi Taniguchi, Existe um modo esplêndido de viver. Existe um modo esplêndido de viver, professor Seiichi Taniguchi. Você pode encontrar esse livro na nossa livraria virtual e também nas nossas livrarias em todas as regionais e locais de reunião da Seichonoye do Brasil. E também utilizarei esse livro, que é um livro, um dos meus livros preferidos. Esse livro já foi editado mais de 300 mil exemplares, né? No idioma português, e agora, nesse ano especial da associação, onde a Associação dos Jovens da Seichonoye do Brasil está completando 70 anos de existência, foi editado esse livro especial, né? Então ele tem uma capa dura, ele tem aqui o marcador de página, ele foi totalmente revisado, né? Então tem várias notas do editor facilitando a nossa leitura, também tem algumas diferenças gráficas e tudo mais. Fantástico, um livro para você ler, transformar a sua vida e também para presentear. Depois a gente vai falar um pouquinho mais sobre ele. Mas eu gostaria de iniciar esse nosso estudo dessa manhã de domingo, né? Domingo da Seichonoye. Pode ser que você não esteja assistindo no período da manhã, mas hoje nós vamos falar sobre principalmente a nossa mente, como ela atua, como que a gente pode transformar o nosso entorno, a importância da gente direcionar corretamente nossos ideais, nossos sonhos, nossos desejos. Então é disso que nós vamos falar um pouquinho nessa aula. E aqui, na página 203 desse livro do professor Seiichi Taniguchi, ele diz o seguinte: todas as pessoas pensam que seria bom se neste mundo tudo acontecesse conforme sua vontade. Olha que interessante, né? Como seria maravilhoso se tudo que a gente tem vontade acontecesse, né? Aí ele fala assim, mas na realidade isso é difícil. E aí ele dá alguns exemplos, né? Como por exemplo aqui, desejando que o salário multiplique. Nem sempre porque você deseja que o seu salário multiplique que vai acontecer. E aí ele fala, né? Se a oração for um desejo momentâneo, passível de ser abalado por qualquer coisa, não é possível modificar a realidade. Então ele já fala aqui que não podemos ter sonhos efêmeros que mudam completamente. Tem pessoas que você fala com ela no começo do ano, ela tem um desejo para aquele ano. No meio do ano já é outro. No final do ano aquilo se transformou completamente. E aí esse tipo de pessoa que não consegue manter um ideal por um determinado tempo, até que ele se concretize, não consegue manter firmemente o foco mental,
ela acaba mudando constantemente de objetivo e acaba não realizando nenhuma coisa nem outra. Aqui nesse livro dos jovens, na página 30, o mestre Masaharu Taniguchi diz o seguinte, o sagrado mestre Masaharu Taniguchi diz o seguinte: apenas idear o sonho não passa de um ato de autoconsolação e não possibilita a geração de um bom fruto. Apenas idear um sonho, não passa, pode ficar apenas numa autoconsolação. Olha que interessante. Tem pessoas que falam assim, acho que você que está nos acompanhando já deve ter ouvido pessoas assim. Se um dia eu ganhar na loteria, eu vou fazer isso, vou fazer aquilo. E aquilo traz um conforto para ela, porque ela fica horas pensando sobre aquilo, aquela hipótese remota de um dia ela ganhar na loteria. E aquilo traz um aconchego, vamos dizer assim, para o coração dela. Pode ser que a situação real que ela está vivendo seja tão forte, tão, às vezes, opressora, que ela não consegue ânimo para viver no dia a dia, colocando metas, objetivos, melhorias, criando melhorias passo a passo no seu dia a dia, e ela acaba vivendo uma fantasia de uma possível premiação. E é nesse sentido que o mestre fala, né, que tem pessoas que sonhar é apenas uma autoconsolação e não gera efetivamente um bom fruto. Um pouquinho mais abaixo ele fala assim: para que o sonho ideado por vocês se torne realidade, é preciso que tenham uma decisão condizente com o sonho. Então, se não tiver decisão pessoal, decisão de transformação ou decisão de ação pessoal, o sonho ele vira uma fantasia, um devaneio. Mas se você tem um objetivo claro na sua vida, seja esse objetivo de ordem pessoal, profissional, amorosa, na parte da saúde, né, sei lá, se exercitar, não importa qual é o seu objetivo. Se você tem um objetivo claro na sua vida, o que faz ele deixar de ser um devaneio e passar a ser uma coisa concreta, inicia-se na decisão. É isso que o mestre Masaharu Taniguchi nos ensina aqui. E aí ele fala assim: depois da decisão, são necessárias uma coragem inquebrantável e uma perseverante e tenaz vontade de atingir a concretização total daquele objetivo. Olha que interessante, né? Total daquele objetivo. É aquela pessoa que tem a determinação e fala assim, não, eu vou conseguir realizar. E não se contenta com parcialidades, né? Ele fala, não, vou até o final. Aí ele continua assim: o que vai decidir se um sonho será simplesmente um devaneio ou um sonho que se concretizará é a existência ou não da decisão de agir. Decisão de agir. Aí ele, depois da vírgula, ele fala: da coragem inquebrantável e da tenacidade para não interromper o esforço, até que se atinja efetivamente, perfeitamente, o alvo. Mas eu gostaria de fazer uma reflexão sobre a decisão de agir. Aqui nesse livro, vou ficar mudando aqui de um livro para o outro, né? No livro Existe um Modo Esplêndido de Viver, um pouquinho mais à frente, o mestre fala assim: não basta ter um desejo qualquer para que ele se concretize, mas sim ter uma sólida fé em que esse desejo vai se concretizar. Deve haver um desejo profundo da mente, dotado de capacidade para que a oração se concretize. O desejo não se concretiza rapidamente se não for provido de um certo período de ação. Então, novamente, ele traz a palavra ação, né? Decisão de agir, aqui no Livro dos Jovens, e aqui ele fala, professor Masaharu Taniguchi, né? Sagrado Mestre Masaharu Taniguchi e Sagrado Mestre Seiichi Taniguchi. Decisão de agir e aqui desejo de ação. Desejo de ação por um determinado período. E aqui, virando, ele fala assim: a vida é construída pela mente e é importante ter fé, alegre e inabalável.
A vida é construída pela mente. A sua vida, particularmente, né? Saindo um pouquinho dos livros, levando para a nossa vida prática. Na sua vida pessoal, quanto você considera que foi criado pela atitude mental, o seu entorno, e quanto que você considera que é totalmente externo à sua mente? Não foi criação da minha mente, é totalmente algo por acaso que aconteceu. Tem pessoas que vivem acreditando que a vida é um acaso, ou que a vida é um golpe de sorte ou um golpe de azar. Essas pessoas ainda não conheceram o ensinamento de que tudo o que acontece nesse mundo fenomênico, né, nesse mundo que nós percebemos através dos nossos 5 sentidos, do nosso tato, do nosso olfato, do nosso paladar, todo esse mundo que se desenrola aos nossos olhos, ele é reflexo de algo chamado verbo. E o que é esse verbo, né? Lá, se a gente pegar a Bíblia, Gênesis, está escrito lá que o verbo era Deus, o verbo estava com Deus. Esse verbo é o que cria o nosso mundo à nossa volta. E como que é esse verbo, né? O que é esse verbo? O verbo é a ação. Nós estamos falando aqui de decidida ação, né? E também do ato de agir. A ação é o verbo. E nós agimos basicamente de 3 formas. Aquilo que a gente pensa, aquilo que a gente fala e aquilo que a gente utiliza nosso corpo físico para fazer algo. Então essas são as 3 formas de expressão do ser humano nesse plano fenomênico. Daí a importância da gente aprender a pensar corretamente. Isso mesmo, pensar corretamente. Aqui, mais para frente, na página 171 desse livro dos jovens, está escrito o seguinte: o homem jamais poderá se tornar realmente feliz enquanto não aprender a pensar de maneira correta. Pensar de maneira correta. Mas a gente parte do princípio que eu já nasci sabendo pensar. Desde pequeno eu já penso. Eu já conduzo meus pensamentos, faço minhas projeções mentais. Mas não é disso que ele está falando. O que ele está falando aqui é sobre como direcionar o nosso pensamento. Você está direcionando o seu pensamento, a sua mente está seguindo a direção que você determina, ou simplesmente a sua mente está caminhando de acordo com as informações, interferências que o mundo vai trazendo para você. Ele fala aqui um pouquinho antes assim: se estamos sofrendo os efeitos de uma ideia negativa, devemos nos livrar dela, fazendo nascer em nossa mente uma ideia oposta, ou seja, uma ideia positiva. Ele nos coloca aqui como o gestor da nossa mente e o que realmente nós somos. Nós gerimos os nossos pensamentos, nós direcionamos os nossos pensamentos, nós determinamos e criamos hábitos mentais. Ele brinca um pouquinho aqui antes, ele fala assim: o melhor antídoto para apagar a ideia "sou preguiçoso" é, sem dúvida alguma, a ideia "sou esforçado". Então, qual a visão que você tem de você? Como você se define? É muito importante entender isso. Por exemplo, nesse exemplo que o mestre Masaharu Taniguchi deu, ele está falando de uma pessoa que se define como preguiçoso. Eu conheço algumas pessoas que pensam assim, ou já pensaram assim. Eu sou preguiçoso, então eu não vou lá porque estou com preguiça, não vou fazer isso porque eu estou me sentindo com preguiça, e acaba não fazendo as coisas. Mas no fundo, esse tipo de pessoa tem uma crença que ela entronizou dentro do seu pensamento e colocou aquilo como realidade. Mas isso é uma realidade? Não, em absoluto, não é uma realidade. E qual o antídoto mais correto para tirar esse pensamento de "sou preguiçoso"? É o oposto, como ele fala aqui: sou esforçado. Eu sou muito esforçado. Então, sempre que você fizer uma tarefa, diga para você mesmo: nossa, como eu sou esforçado. Acabei de colocar o meu sapato, como eu sou esforçado.
tomei um banho e vesti minha roupa, como eu sou esforçado. E vai valorizando cada atitude que você tiver no seu dia a dia, no sentido de direcionar a sua mente para o caminho que você quer que ela vá, não para o caminho oposto. Isso serve para esse exemplo de ser preguiçoso ou não, mas serve também, inclusive, o mestre fala em vários livros sobre como direcionar a nossa saúde. Obviamente que o nosso corpo físico ele sofre interferências diariamente pelos pensamentos que nós trazemos em nossa mente, né? Quando a gente fica assustado com medo, nosso coração já dispara, o corpo já se prepara para algo que vai vir assustador, vamos dizer assim. Então, tudo que eu sinto, tudo que eu penso, todas as emoções que me envolvem, elas interferem diretamente no nosso corpo físico. Então, por exemplo, tem pessoas que acreditam firmemente e estão convictas que, por exemplo, são pessoas doentias. E elas vivem reproduzindo isso. Então, quando está conversando com alguém estranho, ela fala sempre de doença, sempre, mas é que eu sou muito doente, que eu fui no médico outro dia e o exame deu isso ou deu aquilo. E fica repetindo constantemente esse tipo de informação na mente. Tem pessoas que se definem por uma doença, né? Eu sou, e fala uma doença X, né? Sei lá, vamos usar aqui como exemplo, hipertenso. Eu sou hipertenso. E se define como uma doença. E nós, da Seichonen, aprendemos que isso não é a forma correta de conduzir a nossa mente. Não estou querendo dizer que você, que hoje está apresentando uma situação de hipertensão na sua vida, que você não deve ir ao médico, deve sim ir ao médico, tomar os remédios orientados pelo médico, porque o médico entende bastante da matéria chamada corpo. E você deve seguir os procedimentos médicos normalmente, mas o que estamos falando aqui é para cuidar da sua mente. Uma coisa é você afirmar que é um hipertenso, outra coisa é você afirmar que está com hipertensão ou está apresentando naquele momento hipertensão. E aí pode ser que você que está nos assistindo fale assim, não, preletor, mas é que tem doenças que elas não têm cura, elas são doenças crônicas e que a pessoa vai levar até o final da vida. E aí eu te pergunto, a vida acaba? Quando é o final da vida? A vida não tem fim. Nós somos criados à imagem e semelhança de Deus Pai. E como tal, a nossa vida não tem início e fim. Ela é contínua e eterna. Pode ser que esse corpo carnal que eu estou manifestando, pode ser não, com certeza esse corpo carnal que eu estou me manifestando através dele, um determinado momento ele vai deixar de existir. Mas eu, como criação individual de Deus, nunca deixarei de existir. Continuarei me manifestando de outras formas. E daí a importância da minha mente estar direcionada para o caminho correto. Porque senão eu vou ficar reproduzindo de forma indefinida uma mesma situação, e a qual eu não posso me definir como tal. Outras definições, aí saindo da área da saúde, outras definições que às vezes a gente ouve bastante. Preletor, eu sou uma pessoa muito nervosa. E ela se reconhece dessa forma. E quando você se reconhece e se define, eu sou nervoso, aquilo passa a se manifestar de uma forma muito mais intensa na sua vida. O que você tem que fazer? Qual que é o antídoto, né? Segundo o ensinamento que aprendemos aqui na página 170 do Livro dos Jovens. Qual que é o antídoto para o pensamento de que eu sou nervoso? Eu sou calmo. Então eu começo a direcionar minha mente nesse sentido. Todas as vezes, quando eu estiver caminhando pela rua, me alimentando, fazendo qualquer atividade, eu posso estar mentalizando e direcionando a minha mente para o pensamento. Eu sou calmo, sou tranquilo, sou uma pessoa pacífica, eu tenho sempre a inspiração de Deus e por isso tomo as decisões com calma e firmeza sempre, porque sou orientado por Deus. Então, esse tipo de vibração e direcionamento mental transforma a sua vida fenomênica. E, mais do que isso, quando você começa a colocar sua mente para trilhar um caminho de pensamentos positivos, naturalmente acontecimentos positivos passam a ser atraídos e se manifestam na sua vida.
Continuando aqui, ainda nesse capítulo que eu estou usando aqui do Livro dos Jovens, né, capítulo Governe você mesmo o reino, governe você mesmo o seu reino mental, na página 172 está escrito o seguinte: todas as células e todos os órgãos do corpo humano são muito suscetíveis à influência da mente. Portanto, você deve sempre examinar bem a sua mente e descobrir que tipo de pensamento ela abriga. Se ela estiver repleta de otimismo, paz, bondade, harmonia, amor ao próximo, pode estar certo que tudo isso constituirá a base de sua saúde e também do seu sucesso. Então, como a gente falou, comece a observar que tipo de pensamento você vem abrigando na sua mente. Esse é o primeiro ponto para mudar, inclusive, os seus sentimentos. Você é uma pessoa feliz? Você é uma pessoa próspera? Você é uma pessoa inteligente? Você é uma pessoa agradável? Você é uma pessoa criativa? Todas essas perguntas que eu estou te fazendo falam um pouquinho sobre as respostas que vocês estão pensando, fala muito sobre qual o conceito que eu tenho sobre minha pessoa. Isso são conceitos, são crenças que você pode mudar livremente, fazendo o correto direcionamento da sua mente. É só virar para um lado ou virar para o outro. O mestre Masaharu Taniguchi costumava usar o exemplo do rádio, né? O sintonizador, a frequência do rádio que você sintoniza com determinada estação. Hoje em dia não tem mais, pelo menos eu não tenho, eu dificilmente vejo, acho que não existe. Deve existir, né, em algum museu, mas aqueles rádios que você sintonizava ali a frequência manualmente, né? Vai e volta até ajustar. Hoje em dia a gente vai lá, é digital. Mas mesmo assim você tem que sintonizar um número da frequência e aquele número vai fazer com que aquele rádio capte exatamente aquela frequência que está sendo emitida lá pela estação transmissora da rádio. O nosso pensamento é assim, a nossa vibração é assim. Quando a gente direciona as nossas palavras, os nossos pensamentos e as nossas atitudes, a gente conecta com vibrações e pensamentos positivos ou conecta com vibrações e pensamentos negativos se a gente estiver direcionando para o lado negativo. E isso passa a interferir nas nossas emoções. Então tem pessoas que, às vezes, por repetir tantas vezes um pensamento, sei lá, de algo negativo que aconteceu na sua vida e ficar repetindo de forma constante, aquilo faz com que aquela pessoa passe a ter um sentimento de melancolia, às vezes até entrando num processo aí voltado um pouco para a depressão, principalmente aqueles pensamentos em relação ao passado, muito fixo lá ao passado. E o que tem que ser feito? Tem que ser feito exercícios para que você consiga redirecionar o seu pensamento. Então, um exercício que é muito utilizado e muito orientado aos praticantes da Seicho Noye e que é muito fácil de fazer, eu vou passar alguns aqui, mas o primeiro que eu gostaria de trazer é muito obrigado. A palavra muito obrigado, ela transforma a nossa existência, ela transforma a nossa forma de ver o mundo. Então, geralmente, nós focamos a nossa visão, nossa percepção naquilo que nos desagrada e ficamos sonhando com algo que nos agrada. A minha sugestão é que você comece a fazer o exercício ao contrário, né? Comece a olhar tudo que você tem e agradecer aquilo que você tem. Pode ser que seja até alguma coisa que você não está tão satisfeita, mas quando você começar a substituir o sentimento de insatisfação, né, de não estar satisfeito com aquilo, e passar a substituir aquele pensamento por satisfação, ou seja, gratidão, estar satisfeito, aquilo vai se transformando na sua vida, principalmente as coisas materiais. E aí você começa a perceber que com a simples mudança de atitude mental e do sentimento, o mundo fenomênico, principalmente a matéria que está ao seu redor, se transforma. Então, vamos imaginar que você queira trocar de carro, por exemplo. Você tem um carro e você acha que está na hora de trocar de carro e ao invés, o que geralmente as pessoas fazem, né? Começar a pensar no carro e falar assim,
preciso trocar o carro, meu carro está ruim, está velho, ó, essa porta não está fechando direito, está fazendo barulho, ou não sei o quê. Vai identificar as coisas negativas do carro e fica reforçando aquilo constantemente. Aquilo grava na sua cabeça de forma cada vez mais constante que você tem um carro horrível, que seu carro não é bom, de que seu carro não é bom, de que seu carro não é bom. E isso leva a circunstâncias não muito desejáveis. O que é a sugestão? Comece a agradecer o seu carro e comece a perceber as coisas boas que tem nesse carro. Nossa, como esse carro é maravilhoso. Muito obrigado, carro maravilhoso, que me traz todo dia ao trabalho, mesmo tendo que, arrumar constantemente, mas é um carro maravilhoso. Muito obrigado, muito obrigado, muito obrigado. E é menos racional e é mais usando o poder da palavra mesmo. Então comece a repetir. Obrigado, 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 obrigado. Se você está tendo um relacionamento com alguma pessoa que não está legal, pode ser o seu cônjuge, seu relacionamento com seus filhos, com seus pais, ou no trabalho, ou na escola, não importa. Se tem alguém que está trazendo algum conflito e que tem algum atrito ali, que parece que não está conseguindo se entender com a outra pessoa, também utilize essa mesma ferramenta. Comece a agradecer profundamente e constantemente a outra pessoa. Então, muito obrigado papai, muito obrigado papai, muito obrigado papai, muito obrigado papai, obrigado mamãe, obrigado mamãe, obrigado mamãe, obrigado mamãe, obrigado esposo, obrigado filho, obrigado filha, obrigado vizinho maravilhoso, obrigado porteiro do condomínio, obrigado síndico maravilhoso, obrigado meu chefe, obrigado meu funcionário, obrigado, 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 obrigado. Essa repetição constante, né? E eu estou falando de forma automática mesmo. 30, 40, 50 minutos diários. Quando você começa a desenvolver isso, naturalmente a sua visão e a sua mentalidade vai começar a ver pontos positivos das pessoas, coisas e fatos. E quando você começa a ver partes positivas das pessoas, coisas e fatos, naturalmente aquilo se torna mais abundante na sua vida, ok? Naturalmente, o plano fenomênico começa a se manifestar de uma forma diferenciada. Já que eu estou falando de matéria, né, uma coisa que muitas vezes as pessoas tentam mudar, mas de uma forma equivocada, é em relação à parte financeira. Então pode ser que você que está nos vendo está com uma dificuldade financeira e está, vive no cheque especial no banco. Né? Esse eu acho que é um exemplo bem interessante para a gente refletir. Se você está no cheque especial, usando o cheque especial no banco, significa que, em outras palavras, o banco tem emprestado constantemente dinheiro para você de forma automática, mensalmente. A maioria das pessoas tem a tendência de criticar o banco por isso. Ah, eu estou assim por conta do banco, que isso é uma armadilha que eu caí, e o banco é o culpado, e o banco isso, e o banco aquilo, e eu não vejo a hora, ou eu não vou pagar isso, vou deixar isso aí, como é que é a expressão que usa? Vou deixar isso aí caducar, coisas desse tipo. O mestre Masaharu Taniguchi, ele é muito claro e ele fala assim, se há uma dívida, pague a dívida. Tome a decisão de pagar a dívida e o universo vai conspirar para que você pague a dívida. A primeira coisa é tomar a decisão. Então, primeiro ponto, se você vive entrando constantemente no cheque especial, pare e reflita se você já foi grato o suficiente ao banco pelo fato dele estar te salvando constantemente, emprestando dinheiro, ou melhor, por ele ter confiado que você é um bom pagador. Nossa, mas como assim, diretor? O banco tem uma equipe lá que faz a análise dos clientes e o banco entendeu que você é um ótimo pagador porque você é uma pessoa próspera. Vou usar aqui algum nome de banco, o Itaú, o Bradesco. Esses bancos, com uma baita tecnologia, eles entenderam que você é uma pessoa confiável e que eles podem emprestar dinheiro para vocês. Então, se eles fizerem esse movimento, o mínimo que a gente tem que ter é gratidão. Falar assim, obrigado, banco maravilhoso. Nem eu acreditava tanto em mim quanto você acredita. E se você acreditou em mim, eu não vou te decepcionar, porque eu vou manifestar a prosperidade na minha vida, porque eu sou próspero, sou filho de Deus. Muito obrigado, muito obrigado, muito obrigado, muito obrigado, muito obrigado, muito obrigado. E assim você começa a direcionar o seu conteúdo mental. E aí você mexe com a sua vibração pessoal. E naturalmente, não é que vai cair do céu o dinheiro que você vai ganhar na Mega Sena, não é isso que eu estou querendo dizer.
Mas quando você direciona a sua mente e você toma a decisão de agir em prol, ou seja, a partir de hoje vou me organizar com a inteligência de Deus e vou conseguir pagar as minhas dívidas, o universo começa a conspirar para que situações comecem a acontecer de provisão na sua vida, porque você deixou de ser uma pessoa ingrata, insatisfeita, ou seja, pessoas insatisfeitas, ingratas atraem a pobreza, e pessoas satisfeitas, gratas, conhecedoras que são filhas de Deus, elas atraem naturalmente coisas dignas de filho de Deus. Bom, continuando aqui, ele fala assim: de todos os pensamentos negativos, um dos piores é o egoísmo. Nada é mais prejudicial à saúde, já que o egoísta ama somente a si próprio e considera o resto da humanidade como seu inimigo. Ele está sempre tenso, pronto para se defender. Como é que você tem visto o mundo que te cerca? Como agressores, pessoas que podem tirar de você tudo aquilo que você merece? Ou que tem muitas pessoas ruins nesse mundo? Se você vive assim, se você tem esse tipo de pensamento, o que acontece com o seu corpo, com a sua energia? Ela começa a vibrar de que a qualquer momento eu posso ser usurpado. A qualquer momento alguém vai passar a perna em mim. Aquele colega do trabalho, se eu não abrir o olho, ele vai passar rasteira em mim. E vivendo dessa forma, o seu organismo deixa de processar os alimentos corretamente, a sua imunidade cai, você vive em constante guerra. E sem contar da parte mental, que você acaba entrando em vários conflitos mentais que não te deixam viver a vida de forma leve, feliz, agradável. Por que isso? Porque você não está conseguindo direcionar corretamente a sua mente. Então, primeiro ponto, eu e o outro somos um só. Eu e o outro somos filhos de Deus. Eu e o outro somos criações de Deus. E por isso somos irmãos entre si. E só existe a vibração de Deus. Só existe a vida de Deus. Só existe o amor de Deus, a sabedoria de Deus, a provisão de Deus, a alegria de Deus, a harmonia de Deus que envolve a todos. Por isso sou sempre protegido, sou sempre saudável, estou sempre feliz. Quando você redireciona a sua mente dessa forma e mais, consegue vibrar com a realização do outro. Nossa, que alegria! Meu vizinho comprou um carro maravilhoso. Muito obrigado, Deus, por abençoar a vida desse meu vizinho maravilhoso, que ele seja cada vez mais próspero e feliz. Quando você sabe que alguém foi promovido na empresa, né? Tem gente que pensa tão no ego, vive tanto na casca do ego, que quando alguém é promovido, ele pensa assim, mas por que ele, não eu? Né? É o egoísta. Você tem que criar um hábito mental que toda vez que você souber de alguém que se deu bem, de alguém que teve uma promoção, de alguém que conseguiu prosperar na vida, ou qualquer coisa positiva que aconteceu, você vai sentir a alegria como se fosse o outro. Nossa, que alegria! Muito obrigado, parabéns! Você é filho de Deus, você é merecedor. E isso é direcionamento mental, é treinamento. Quando você quebra a sua casca mental e começa a pensar, só existe o bem, o outro está aqui para manifestar Deus. Deus me abençoa através da prosperidade do outro. Graças à prosperidade do outro, eu consigo me sentir feliz também. E aí, esse tipo de pensamento eleva a nossa vibração, eleva a nossa mente e traz naturalmente a felicidade, a prosperidade, a alegria, a paz de espírito. Isso que é o mais importante. Ele fala assim, precisamos, pois, estar sempre atentos aos nossos pensamentos, para não cairmos na loucura de nos agredirmos com a nossa própria arma, com as nossas próprias armas. Ou seja, de prejudicar a nós mesmos com os nossos pensamentos negativos. Então, para de pensar coisa negativa. Aconteceu um fato negativo, não fica repetindo ele, não fica remoendo. Mas como é que eu faço, preletor? Treina a sua mente. Escreve, se precisar escreve lá, sou corajoso, sou maravilhoso, sou filho de Deus, tudo é maravilhoso, eu sou uma pessoa maravilhosa.
meus familiares são maravilhosos, só existe o bem, Deus veio me abençoar através de fulano de tal. Quando você faz esses exercícios práticos, né, de repetições de palavras ou de escrita, onde você usa o poder da palavra para direcionar o poder da sua mente, o poder do corpo físico para direcionar a sua mente, aquilo naturalmente faz com que você comece a assumir as rédeas de uma mente que aparentemente está indomável, mas que ela não é indomável. Muito pelo contrário, você recebeu de Deus o livre-arbítrio para conduzir a sua mente da forma mais correta e da forma que você necessita. Ele fala aqui um outro ponto importante nesse capítulo, governe você mesmo o seu reino mental, que ele fala assim, dentre as falhas de caráter do homem, uma das piores é o hábito de procurar defeito nos outros. As pessoas assim não se contentam enquanto não descobrem algum defeito nos outros e espalham isso aos quatro ventos. É triste saber que tem pessoas que, quando olham para as outras pessoas, tentam encontrar defeitos. Porém, nós, praticantes desse ensinamento maravilhoso, deixado pelo sagrado mestre Masaharu Taniguchi e pelo sagrado mestre Seiichi Taniguchi, nós aprendemos a ver sempre as partes positivas das pessoas, das coisas e dos fatos. Então, nós procuramos ativamente o lado bom. Mesmo que aparentemente, vou dar um exemplo aqui, um filho nosso esteja tendo um ponto que não é interessante, ao invés de fixarmos a nossa mente nesse ponto, nós fixamos em todos os outros pontos positivos que ele tem. No nosso corpo também. Se por acaso estamos com algum problema, especificamente, nesse dedo, nós agradecemos o fato de termos outros 9 dedos funcionando naturalmente. Claro que quando se trata de saúde, nós sempre vamos aí procurar a orientação da medicina para nos orientar corretamente de como devemos proceder com a matéria. Mas mentalmente, nós estamos repletos de gratidão e preenchidos pelo sentimento de que meu corpo é saudável, eu sou filho de Deus, perfeito e saudável. E isso ajuda diretamente no tratamento, seja ele qual for, trazendo acelerações muito importantes. Bom, entrando aqui já na parte mais final da nossa aula, eu queria deixar um outro aprendizado para a gente aqui também. Acho que muitos dos senhores que estão nos assistindo já fazem isso constantemente. Aliás, fazendo uma pausa rapidinho, se você está nos assistindo aqui no YouTube, por favor, deixa o seu like aí. Se você ainda não é inscrito no canal da Seiichunei, faça a sua inscrição para receber os avisos sempre que novos vídeos forem postados. E agora eu vou falar um pouquinho sobre uma técnica muito importante que a Seiichunei utiliza, uma ferramenta muito importante, que é uma prática onde nós acessamos a alegria infinita de Deus. Então, o que é isso, né? Lá no livro, não estou com ele aqui agora, mas no livro A Verdade da Vida, volume 7, o mestre Masaharu Taniguchi fala sobre a importância da gente viver de forma alegre, conectando a nossa vida com a alegria infinita de Deus, porque a alegria é um dos atributos da grande vida de Deus. Então, tem a alegria de Deus. Nós podemos conectar. Pode ser que você que está nos assistindo em algum momento sinta tristezas muito profundas. E uma das formas que a gente pode deixar essa tristeza de lado ou fazer com que ela se extingua é exatamente o fato de conectar a nossa mente com a alegria infinita de Deus. E aí é muito simples, eu não vou fazer o treino do riso aqui, você pode praticar esse treino em uma associação local da Seiichunei do Brasil ou nas academias de treinamento espiritual da Seiichunei do Brasil, mas basicamente é começar a rir, a gargalhar de forma voluntária e para que nosso sentimento, nosso pensamento, nossa vibração se conecte com as coisas positivas e que a alegria de Deus se manifeste. Então, nesses treinamentos do riso que nós fazemos em várias atividades da Seiichunei, uma das formas é agradecer a alegria de Deus que já existe no nosso interior e conscientemente se conectar através de uma risada, como por exemplo,
Uau! 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 E ao insistir nesse treinamento, naturalmente sua vibração muda, sua fisionomia muda, sua saúde muda, você transforma a sua existência. E isso pode ser feito de forma consciente, basta você conscientemente começar a vibrar na mesma frequência da alegria infinita de Deus. E quando você sorri para o outro, quando você manifesta a alegria infinita de Deus se manifestará na sua vida. É uma questão de assumir o controle da sua mente. Eu costumo dizer que hoje em dia todas as casas têm controles remotos, né? Então, você que está nos assistindo, pode ser que você esteja assistindo numa televisão. E se você estiver assistindo numa televisão, tem um controle remoto aí, que você pode desligar ou pode ligar a hora que você quiser. E esse controle remoto, ele serve para quê? Para a gente conseguir controlar a televisão à distância, né? Ou o aparelho, sei lá, vai ligar o controle remoto do ar-condicionado, você controla o ar-condicionado à distância. Eu costumo, nas minhas palestras, falar que não devemos entregar o controle remoto da nossa mente para terceiros. Por que isso? Porque muita gente faz isso sem perceber, gente. O outro falou algo e eu fico descontroladamente irritado. O outro, no farol, lá no trânsito, me fechou e acabou com o meu dia. Sabe aquela frase que a gente ouve bastante as pessoas falar assim, perdi o controle, explodi. Esse tipo de frase caracteriza exatamente o ponto onde a pessoa transfere para o outro o controle mental. E você não pode fazer isso, você tem que assumir o controle da sua mente. Você tem que desenvolver técnicas e práticas, e não é desenvolver da sua cabeça. A Seiichi te entrega isso de bandeja, já falei várias aqui, né? Muito obrigado, muito obrigado, muito obrigado. Ver a parte positiva das pessoas, elogiar as pessoas, se autoelogiar, se definir como um filho de Deus perfeito, maravilhoso. Treino do riso, praticar o riso. Por que você tem que ter vontade para rir? Eu não estou com vontade de rir, eu não vou rir. Quem controla as suas vontades, meu amigo? É você. Você está no controle das suas vontades. E se não está, o controle está terceirizado. Então pega o controlinho de volta e fala assim, a partir de hoje, a partir desse momento, a partir de agora, eu determino que todos os meus pensamentos eu irei controlar. E quando ele começar a fugir, você puxa de volta. Começou a ir para o lado errado, volta. É igual educar, né? O filho. Eu lembro que o meu filho, que hoje é maior, o de 8 anos, tinha um hábito, às vezes, de colocar a mão na boca, né? O dedo na boca. E aí não é bronca, não é nada. É sempre que ele colocava o dedo na boca, ele falava, filhão, não precisa, tira o dedo da boca. Aí não era muito fácil, mas aí ele tirava. Eu piscava o olho e ele estava de novo com o dedo. Filho, tira o dedo. Filho, tira... É repetição. Repetição. E ele também, mentalmente, ele não queria ficar com o dedo na boca, mas ele colocava meio que instintivamente. Aí o pai lembrava, ele, opa, não preciso. Opa, não preciso. E aí daqui a pouco você se torna livre e não precisa mais ter aqueles hábitos que você tinha anteriormente. Não importa que tipo de hábito mental você desenvolveu. Não importa que tipo de vibração que sua mente está sintonizada hoje. Se você agora decidir transformar a sua vida, é só usar um antídoto, que nem está aqui no livro. Se pensava que era preguiçoso, agora sou esforçado. Se pensava que era triste, agora sou feliz e por isso vou rir. Se pensava que era pobre, agradeça a provisão infinita que Deus já se manifestou. Muito obrigado, Deus, eu sou rico, sou maravilhoso. Tudo que eu necessito aparece segundo a minha vontade, porque sou filho de Deus. Muito obrigado, muito obrigado, muito obrigado. E esse tipo de direcionamento mental vai trazer felicidade, alegria, prosperidade e principalmente paz para viver o seu dia a dia. É assim que eu termino esta minha participação no Domingo da Seiichi Onoye. Agradeço profundamente por você ter assistido até agora e peço novamente que deixe o like e que, se não curte ainda o canal, que curta o nosso canal para receber as novas sugestões de vídeo sempre que eles forem postados. Muito obrigado, fiquem com Deus e até a próxima. Triunfar é mais do que vencer. É se libertar das amarras, elevar a alma
e manifestar a alegria divina que habita em você. Mas como despertar essa força e alcançar a vitória em todos os aspectos da vida? Vem aí o Seminário Geral com oferenda de trabalho, Seminário do Triunfo Espiritual. Se você deseja expandir sua consciência e fortalecer sua espiritualidade, este seminário é para você. Uma experiência transformadora, onde cada ensinamento iluminará o seu caminho para a verdadeira vitória interior. Durante 5 dias, você mergulhará em palestras inspiradoras, meditações, rodas de conversas enriquecedoras e conhecerá relatos que tocarão sua alma. 5 dias para fortalecer sua fé. 5 dias para reencontrar sua essência. 5 dias para viver o verdadeiro triunfo espiritual. A transformação começa com uma decisão, e essa decisão está em suas mãos. De 3 a 7 de setembro de 2025, na Academia Sul-Americana de Treinamento Espiritual da Seichonoye de Ibiúna, São Paulo. Não deixe esta oportunidade passar. Dê esse passo rumo à sua transformação e garanta seu lugar no Seminário do Triunfo Espiritual. Você já parou para pensar no poder que carrega dentro de si? Em como a sua força pode transformar o mundo ao seu redor? Em O Livro dos Jovens, o Sagrado Mestre Masaharu Taniguchi nos ensina que cada um de nós possui uma força infinita para realizar o impossível, superar desafios e reescrever a própria história. O Livro dos Jovens não é apenas uma leitura, é um despertar. Descubra a força que sempre esteve com você e transforme o agora. Em sua nova edição, limitada, com capa dura e detalhes pensados especialmente para este livro tão amado pelos jovens. Garanta já o seu exemplar e inicie sua jornada de transformação. Acesse livraria.sni.org.br ou em uma regional mais próxima de você. Consulte endereços em sni.org.br/onde encontrar.